Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Vamos continuar a leitura deste livro. Depois da fé vem o quê? De Kent Reagan Jr. Fiquei sabendo a respeito de uma jovem que estava no hospital para receber uma cirurgia de emergência nos olhos. Sem a operação, ficaria cega. Certo homem que ela nunca vira antes entrou no quarto dela no hospital e disse: Irmã, você está em pecado. Se você não estivesse com pecado, não estaria aqui no hospital com essa doença. Onde está a sua fé? Você precisa arrepender-se e sair deste hospital. Esse estranho simplesmente jogou muitos tipos de culpa e de condenação naquela jovem. Então a deixou confusa, querendo descobrir o que ela fizera de errado para merecer aquela doença nos olhos. Depois outra pessoa entrou, levando o amor de Deus, ministrou a ela e ela foi totalmente curada. Qual daquelas pessoas estava andando no amor? Fica óbvio. O amor jamais acaba, nunca falha. O amor a Deus e amar as pessoas vão juntos. Não é possível existir um sem o outro. Se você realmente amar a Deus, você amará as pessoas. Você estenderá a mão a elas com amor e fará o que o amor faz. A fé opera pelo amor. Gálatas 5:6. Se acrescentarmos amor à nossa fé, ela funcionará. A nossa fé será poderosa. E aqui nós já vamos começar o 7º e último capítulo. Nesse livro inteiro, falei a respeito daquilo que devemos acrescentar à nossa fé. Examinemos o que está no outro lado da palavra. E, além de todas as bênçãos, além de sermos coparticipantes da natureza divina, Pedro nos mandou acrescentar algumas coisas à nossa fé. Disse, e além disso, no sentido de além de todas as bênçãos, o que há mais? O que mais há? Então Pedro passa a nos dizer que devemos com diligência acrescentar coisas tais como a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Ora, depois de ter lido este livro, espero que você esteja convicto de que é uma boa ideia acrescentar à sua fé essas qualidades do caráter. Mas, se por alguma razão você ainda não está totalmente convicto, há pelo menos uma última razão para seguir as instruções de Pedro. O apóstolo completa essa seção de 2 Pedro 1 com os seguintes versículos. 2 Pedro 1, do 8 ao 11. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida e a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de acrescentar à nossa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, depois de nos ter esforçado para acrescentar todas essas coisas, o que acontece? Ficaremos frutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem que nunca tropeçaremos, nunca. Isso também significa que nós, sem essas qualidades de caráter, operando em nossas vidas, permaneceremos estéreis, infrutíferos e é mais fácil cairmos. Ninguém que se chama cristão desejaria conscientemente ser infrutífero. Todo cristão que conheço diz sem hesitação:
Ó, sim, desejo ser frutífero para meu Senhor. Esse é o desejo sincero de todo cristão verdadeiro. Saiba, porém, que devemos tomar algumas medidas para sermos frutíferos. Não acontece por conta própria. Não é algo que vai cair do céu sobre nós. Nós mesmos nos tornamos frutíferos ao acrescentarmos à nossa fé todas essas coisas que Pedro nos mandou acrescentar. A Bíblia nos manda ser perfeitos, assim como Cristo era perfeito. Mateus 5,48. Devemos esforçarmos para chegar àquela perfeição. A qualidade da vida de um homem está em proporção direta com o seu compromisso com a excelência, com a perfeição. O caráter é o determinante mais importante do sucesso global de uma pessoa. O caráter é o fator que melhor revela o sucesso global de uma pessoa. Somente a força de caráter perseverará e perdurará no meio de todas as situações. O modo de nos tornarmos excelentes, o modo de nos tornarmos mais perfeitos ou maduros, é acrescentar essas coisas que Pedro mencionou. À medida que fazemos assim, nossa vida amadurecerá e dará fruto. Isso é garantido. Essas qualidades devem estar dentro de nós. Todas as qualidades de Jesus estão dentro de nós. A grande pergunta é: o quanto de Jesus nós estamos deixando irradiar de nós? Olhe de novo a lista: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Você não acha que Jesus tinha todas essas qualidades plenamente operando na sua vida? Nós também podemos tê-las, porque assim como ele é, assim somos nós neste mundo. 1 João 4,17. Frutos permanentes. O que significa ser frutuoso? Significa que estamos produzindo algo de valor permanente para o reino de Deus. Você está sabendo que a única coisa que vai durar é aquilo que fazemos em favor de valores eternos. Todo o resto vai ser queimado um dia. É um pensamento que nos deixa sérios, não é? Valeria a pena perguntar a nós mesmos, antes de fazermos alguma coisa, se é isso que Deus quer. Somente então será frutífera. Nossos esforços humanos poderão realizar muitas coisas, mas no fim elas não durarão muito. Somente aquelas coisas que são feitas segundo a vontade de Deus poderão realmente dar frutos permanentes. Aquelas coisas que são feitas com virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor darão frutos que permanecerão. Essas qualidades devem abundar em nós. A Bíblia Amplificada diz que deve aumentar em nós. Isso significa que continua crescendo e ficando cada vez mais fortes. Uma pessoa espiritualmente madura nunca cessa de crescer. Um pastor declarou o seguinte: se você está verde, ainda está crescendo. E se está maduro, você começará a apodrecer. Como cristãos, nunca cessamos de crescer. Devemos sempre continuar a amadurecer segundo a plena estatura de Cristo. Esse deve ser o nosso alvo, tornarmos mais semelhantes a Jesus todos os dias. Amanhã devereis ser mais semelhante a Jesus do que estou hoje. E no dia seguinte devereis ser mais semelhante a Ele. À medida que cultivarmos as qualidades de caráter que descrevi neste livro, ficaremos mais semelhantes a Jesus. Ficaremos espiritualmente mais maduros, ficaremos mais frutíferos em nosso conhecimento dele. Em 2 Pedro 1,9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego,
vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Outra maneira de dizer isso é que alguns entre nós ficamos tão míopes espiritualmente que nos esquecemos que nossos pecados do passado já foram perdoados. Esse versículo dá a entender que se nós esquecermos dos nossos pecados passados, poderemos facilmente deixar de cultivar as qualidades de uma vida isenta do pecado. Se, pois, você está se esforçando para cultivar aquelas coisas que Pedro mandou acrescentar, a fé vai ser muito difícil algum pecado fixar-se em você. O que conta é ter conhecimento dessas qualidades de caráter, andar nelas, aplicá-las à nossa vida. São essas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quanto mais você as exercita, tanto mais você as cultiva, tanto mais se tornam parte de você. Então, mais a vida de Deus manifesta-se em você e através de você. A Zoe, vida de Deus em você, começará a fluir para o próximo. Às vezes é fácil esquecermos daquilo que já passamos. Se nos esquecermos, é fácil olharmos nosso próximo que está enfrentando lutas e dizer: irmãos, onde está a sua fé? O que há de errado com você? Começamos a criticar e a condenar, esquecidos de que nós também já fomos perdoados de muitas coisas. Pedro chama isso de cegueira. Nunca devemos nos esquecer de qual era o nosso passado. Lembre-se, se não fosse a graça de Deus comigo, eu estaria nos mesmos apuros. Precisamos agir com bondade, paciência e amor ao lidar com o nosso irmão ou irmã que está passando dificuldades. A Bíblia diz que se virmos um irmão em pecado, devemos com toda mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Não devemos condenar, criticar, nem contar aos outros as coisas horríveis que ele fez. Nunca se esqueça do perdão que você recebeu de Jesus. O que você recebeu de graça, dê de graça ao próximo. Nunca quero ser acusado de cegueira espiritual. A cegueira física é uma coisa horrível. Afeta tantas áreas da nossa vida. Tenho o máximo respeito pelos cegos e pela maneira de lidarem com a vida, mas eu pessoalmente não gostaria mesmo de ficar cego, porque reconheço os desafios que um cego tem que enfrentar. Se somos espiritualmente cegos, sofremos problemas de todos os tipos. Felizmente, Pedro nos ensinou como permanecer com as vistas perfeitas. Se vocês se lembrar dessas qualidades que Pedro mandou acrescentar à sua fé, e se você continuar andando nelas, você nunca ficará espiritualmente cego. Sua vida espiritual permanecerá saudável e forte. E amanhã nós vamos voltar com essa leitura. E vocês, o que estão achando? Estão gostando? Continue lendo, que nós vamos crescer mais e mais. Aprendemos muito, hein? E vamos aprender muito mais. Fiquem comigo e fiquem na paz do Senhor. Obrigada.